Hoje quero falar sobre o último tema, então, o último ponto, né? O último capítulo do tema metanoia. Olha, o seu irmão fala assim, arrependimento genuíno. Irmãos, arrependimento genuíno. O que é genuíno? Genuíno é aquilo que é verdadeiro. Genuíno é aquilo que é original. Amém? Sabe o que é interessante, irmãos? Você já viu um produto original e um produto falso? O produto original, geralmente, pega uma marca, que eu não ligo para a marca, mas só uma marca boa aí, Pablo. Nike, boa. Mas vamos usar uma tipo, como eu posso falar, mais cara, mais top. Tipo, fala, Gucci, beleza. Ou vai, Lacoste, né? Quando você vê o original, irmãos, fala a verdade, o original, ele é pequeno, ele não quer mostrar. Ele é discreto. Agora pega o Lacoste falso, um negócio desse tamanho assim. Aquilo que é genuíno, aquilo que é original, ele não precisa ficar provando, mostrando que é verdadeiro. Mas aquilo que é falso, aquilo que é mentiroso, a gente quer mostrar. A nossa vida não é diferente. Arrependimento genuíno, não preciso ficar provando, postar no Instagram que eu pedi perdão, postar isso, fazer aquele textão. Não precisa disso. Porque é Deus que nos justifica. E muitas vezes, irmãos, eu estava pensando nisso. Aquilo que é original é discreto, aquilo que é falso quer chamar atenção. Aquilo que é original, ele não precisa provar a qualidade que ele tem. Aquilo que é falso, ele vive provando que ele tem valor. E muitas vezes nós vivemos dessa forma. Eu quero falar hoje sobre alguns tipos de arrependimento. E é claro, isso primeiramente para a nossa vida pessoal. Não é para o irmão, o irmão tal. Não, é para nós. É interessante que, irmãos, arrependimento é uma mudança de vida, é uma mudança de rota. Arrependimento não é só você reconhecer que você está errado. Tem gente que acha que arrependimento é, tá bom, eu errei. Não, isso é reconhecer o erro. Arrependimento é mudança de rota. Não adianta eu falar todo dia, tá bom, eu errei, mas amanhã vai e faz de novo. Arrependimento não é, me perdoa, eu errei, mas amanhã você faz a mesma coisa. Arrependimento, ele tem que ter fruto de arrependimento. Quais são os frutos? Mudança. Nós já falamos aqui algumas vezes, arrependimento não é só eu parar e falar, tá bom, eu errei, me perdoa. Mas arrependimento é, além de eu parar, reconhecer o erro, eu mudar de vida, como Zaqueu. Devolver, restituir aquilo que ele cometeu. Então arrependimento tem que ter uma mudança. O problema é que às vezes a gente está vivendo um tempo que a gente acha que ser crente é vir para a igreja. Irmão, tem gente que nasceu na igreja, tem gente que desde bebê vai na igreja, isso não quer dizer que você é salvo. Não é isso que faz a gente ser salvo. O que faz a gente ser salvo é uma mudança de vida. Um novo nascimento tem que ter arrependimento e conversão. Sem arrependimento não tem novo nascimento. Porque um dos fatos para eu ter uma vida com Jesus é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E para eu reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, o que eu preciso fazer? Abrir mão do meu eu. Reconhecer meu erro. Pedir perdão. Me arrepender. Mas tem muita gente hoje que quer viver com Cristo, mas não é matar o seu eu, como a Bíblia diz. Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Hoje as pessoas fazem o quê? Segue o teu coração. Não é isso que a Bíblia diz. Mas a gente gosta de dizer, segue o teu coração, seja feliz. Se te faz feliz, é de Deus. A maior heresia que você já ouviu é essa. A Bíblia nos ensina a negar, irmãos. Olha o que Paulo diz em Gálatas 6,15. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem algum valor. O que importa é ser nova criação. O que é circuncisão, irmãos? Todo mundo sabe aqui? O templo dos judeus, que era uma forma, que eles eram selados lá, e uma forma de reconhecimento também, né? E é interessante nós vemos que isso na lei, há uma comparação, não é, é de Deus, não é. Mas a Bíblia diz no Novo Testamento que a circuncisão é no coração. Então a grande questão aqui que Paulo está dizendo não é se você vai na igreja 10 anos, 20 anos, não é se você é muito crente, se você é pouco, mas a grande questão é, você nasceu de novo, você é nova criatura? É isso que a Bíblia está dizendo que importa. Não é se você é circunciso ou não, se você era judeu ou não, se você era isso ou aquilo, não. Ele está dizendo aqui, o que importa, o que define uma nova vida é a nova criatura, ter nascido de novo, amém? Então a grande pergunta que eu faço hoje para vocês é, nós nascemos de novo de fato? Não sou eu que vou julgar isso, é você e Deus, é você com Deus.
Mas a grande questão é que momento que nós mostramos se nós nascemos de novo? No momento da controvérsia, no momento da dúvida, no momento da dificuldade. De fato, nós nascemos de novo. Porque, irmãos, olha para o seu irmão, eu sei que você não gosta, a Gabi não gosta disso, mas olha para o Yuri aí, Gabi, e diga assim: sem arrependimento, não há novo nascimento. Sabe qual é o problema, irmãos? Hoje tem um monte de gente que está tomando banho na igreja, batizando, mas não tem vida nova. Só virou um banho, virou uma banheira. Não tem banheiro em casa, vem aqui na igreja batizar. É só um banho. O novo nascimento tem que ter arrependimento, irmão. Sem arrependimento não há novo nascimento. E nós precisamos entender o que é arrependimento. Estamos numa série metanoia, mudança de mente. Então talvez a gente se acostumou com algumas coisas. Olha o que diz Provérbios 28:13. A Bíblia diz em Provérbios 28:13 que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Sabe qual que é o sentido do arrependimento, irmãos? Confissão e renúncia. Ele não diz que só alcança misericórdia aquele que confessa, diz que aquele que confessa e abandona. É o que Jesus diz para aquela mulher pecadora, né? Vá e não peques mais. Eu não te condeno, alguém te condena? Não, eu não te condeno, mas vá e mude de vida, vá e não peques mais. Arrependimento é mudança de vida. E nós precisamos entender isso. Se nós queremos viver uma nova vida com Cristo, tem que mudar algumas coisas. Eu estava vendo um vídeo do Theo Hayashi, não sei quem conhece, do pastor da Zion Church, e ele estava dizendo isso, sobre que sentido faz a gente ser crente se a gente veste a mesma roupa que o mundo, fala a mesma coisa que o mundo, come a mesma coisa que o mundo, bebe a mesma coisa que o mundo, faz tudo igual ao mundo. O que nós somos diferente? Então a grande questão é quanto que nós estamos dispostos a ter uma nova vida em Cristo. Aí eu te faço uma pergunta, irmãos: existe arrependimento falso? Responde aí para mim. Não tem certo ou errado, eu quero te perguntar: existe arrependimento falso? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, eu creio que sim. Não existe uma roupa falsa que parece verdadeira, mas não é? Então existe. Não é um arrependimento genuíno. Parece um arrependimento, mas não é um arrependimento. Eu quero falar sobre alguns homens na Bíblia que demonstraram arrependimento, e nós vamos ver pelos frutos se foi um arrependimento genuíno. Primeiro exemplo, quem lembra do faraó do Egito lá quando libera Moisés? Lembra? E é interessante que eu vou falar aqui, irmãos, que todos esses homens que eu vou falar, há um momento que ele diz assim: eu pequei contra o Senhor. Então todos eles há um momento de confissão. Todos eles há um momento que ele diz assim: eu reconheço que eu estou errado. Mas vamos ver os frutos, amém? Primeiro homem então, o arrependimento de faraó. E eu reforço, todos eles disseram em algum momento: eu pequei contra o Senhor. Eles reconheceram isso. Então só falar, irmãos, às vezes é para agradar. Eu vejo às vezes nos adolescentes, tá bom, entendi. Falei, ouve. Porque às vezes a gente aprendeu que a gente concordar acaba o assunto, né? Você tá bom, entendi, estou errado. Porque você quer acabar com o assunto, você não quer confronto. Então arrependimento não é só reconhecer, é mudança de vida. É mudança e mostrar fruto de arrependimento. Olha o que diz Êxodo, capítulo 9, versículo 27. Faraó aqui, ele representa o coração duro. Muitas vezes nós, como crentes, temos um coração igual de Faraó, um coração duro, difícil de reconhecer. E olha o que a Bíblia diz: então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: desta vez, olha, as outras vezes eu não errei, mas desta vez eu pequei. O Senhor é justo e eu e o meu povo estamos errados. Então vamos lá, irmão. Isso parece sim ou não um arrependimento? Sim. Ele reconhece que ele errou, ainda que um coração meio difícil, duro, né? Desta vez, das outras foi você. Mas ele diz aqui o quê? O Senhor é justo. Ele está reconhecendo a grandeza do Senhor, apesar de ser um ímpio, e está reconhecendo que é uma das maneiras de você reconhecer Jesus. E é interessante que nós vemos que nos dias de hoje da igreja, se um faraó desse, alguém com um título desse, ou alguém com um coração igual de faraó, chega na igreja e aceita Jesus, qual que é a festa? Uau, o cara se converteu, agora vai ser diferente. É o que aparece que está acontecendo aqui. Mas é interessante que nós vemos, irmãos, que diante disso, por que ele diz isso? Porque é um momento difícil. No momento da dificuldade ele diz: tá bom, eu errei, cessa as pragas. Mas a grande questão, irmãos, qual é o momento que a gente vai mostrar o arrependimento verdadeiro? Quando tudo estiver bem. Então as pragas foram cessadas.
Faraó continuou no caminho, Faraó continuou dizendo: Senhor é Deus, Senhor é justo. Vamos ver o que diz o versículo 34. Êxodo 9, 34. Quando o Faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pararam, então ele pecou novamente. E tanto ele quanto os seus oficiais endureceram o coração. Irmãos, isso é típico de um crente muitas vezes que não nasceu de novo. Tá difícil? Jesus é bom, eu amo Jesus, posta versículo. Tá tudo bem? Não preciso mais. Isso é típico de um crente de coração duro. E muitas vezes nós vivemos dessa forma. Na dificuldade, eu preciso tanto de Jesus. Mas quando está tudo bem, Jesus, não precisa mais não, eu resolvo minha vida. E muitas vezes nós temos esse tipo de arrependimento, que não é genuíno. É um arrependimento conveniente. Aquilo que enquanto me agrada, enquanto vai me satisfazer, enquanto vai ser bom para mim, eu estou tudo junto. E muitas vezes, irmãos, nós estamos cheios de crente desse jeito. É alguém que enquanto precisa de algo, o que eu posso fazer? Mas não precisa mais, esquece. Isso mostra um coração de alguém que é uma criança. Porque uma criança é assim interesseira. Uma criança, quando você fala não, fica emburrada. Ele fala: quer um doce? Abre um sorriso, te abraça, diz que te ama. Mas fala: não vai comer doce. Emburrou. E muitas vezes nós como crentes somos assim. No momento da dificuldade, veio chuva, veio tempestade. Ai, Jesus, me ajuda. Eu reconheço que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso. Agora está tudo bem? Não, está tranquilo, eu resolvo minha vida. Eu quero que você pense comigo, irmãos. Mas será que há alguns momentos que nós temos sido como um coração de Faraó? No momento da dificuldade nós confessamos Jesus. No momento da dificuldade nós jejuamos. No momento da dificuldade nós oramos. No momento da dificuldade nós abrimos mão do pecado. Mas depois, quando tudo está bem, parou chuva, parou tempestade, a gente volta o quê? Deixa Deus, vai embora. Enquanto eu quero algo, Deus me ajuda. Mas quando eu não quero mais, acabou. Irmãos, quantas vezes nós negociamos princípios e nós não nos convertemos de verdade, como o Faraó? Por que Faraó abriu o coração e permitiu esse, entre aspas, amolecer o coração, que não era uma verdade? Porque o negócio estava difícil. Que nós não venhamos ser um crente como o Faraó, que no momento difícil está junto, mas no momento que fica bom, vai embora. Porque nós vemos aqui que ele é o quê? É aquele que buscou Deus na hora da dificuldade. Buscou não, né? Ele falou o que todo mundo queria ouvir. E talvez a gente tenha sido isso, irmãos. Que o Senhor venha nos livrar disso, irmãos. Que não seja só no dia da luta que a gente venha buscar Deus. Mas no dia que estiver tudo bem, seja o dia também que a gente busque Deus com a mesma intensidade do dia que está mal. Segundo exemplo de homem na Bíblia que nós ouvimos sobre arrependimento. Quem lembra de Saul, rei de Israel? Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24. É interessante que Saul nos ensina um outro tipo de crente, aquele crente que está mais preocupado com as pessoas do que com Deus. Olha o que o texto diz: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me destes, pois o quê? Tive medo dos soldados e do povo e os atendi. Esse é um grande perigo também, irmãos, quando a gente está mais preocupado com as pessoas do que com o que Deus pensa. Algumas versões dizem assim: pois temi o povo e dei ouvido à sua voz. Irmãos, quando a gente começa a se preocupar mais com o que as pessoas vão dizer do que o que Deus está dizendo, ou o que Deus pensa a nosso respeito, é um perigo. Nesse texto há uma direção de Samuel, né, que diz para ele ir lá acabar com os inimigos e não deixar nada. Mas o que ele faz? Saul é tão bom que ele preserva os animais, preserva o rei, e ele entende o que é bom, ele decide o que é bom. Mas diante disso, quando Samuel chega para confrontar ele tem o quê? Cheio de justificativa. Sabe que é? Não é que eu não queria fazer, mas as pessoas me pressionaram. Eu não queria fazer, mas as pessoas me cobraram. Esse é um tipo de arrependimento também que é cheio de justificativa. Saul é um exemplo bíblico que nos mostra pessoas inconstantes. Porque no momento da pressão ele cede. No momento da pressão ele abre mão de Deus e ele ouve o povo. Irmão, se nós estivermos mais preocupados com as pessoas do que com Deus, nós vamos fazer muito mais o que agrada a pessoas do que o que agrada a Deus. Isso é muito sério. Saul perde o reinado porque ele pecou por 2 vezes, porque ele estava mais preocupado com o que as pessoas pensavam do que o que Deus pensava a respeito dele. Saul, ele traz aquilo que sobra da guerra,
né, os despojos. Ele traz também, numa outra ocasião, ele oferece um sacrifício que não era para ele oferecer, porque ele começa a negociar princípios daquilo que não era para ele, aquilo que era Deus que decidia. Então o verdadeiro arrependimento, irmãos, é aquele que nós estamos dispostos a perder. Sabe o que é caráter? Caráter é você estar disposto a perder, é tomar a decisão certa, mesmo quando você vem a perder. Ah, mas se eu fizer isso eu vou ser prejudicado, mas é o certo, então eu vou fazer isso. Então nós precisamos entender e ter realmente um reconhecimento. Qual que é o propósito? Porque é interessante nesse texto, que nós vemos que Saul, se você ler o texto depois você lê com calma, ele fala, quando eu vi, quando eu senti, quando eu pensei, só tem um eu. Eu vi, eu pensei, eu senti, eu. E cadê Deus nisso? Isso é um perigo. Quando nós somos cheios de nós, Deus fica de fora. Ah, é porque eu penso. E sabe o que eu penso hoje, irmãos? Está muito cômodo e muito fácil a gente falar, Deus falou, Deus mandou. Será que Deus falou, Deus mandou? Ou será que a minha vontade é essa, então é conveniente colocar na conta de Deus? Mas é interessante, porque um dia nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós atribuímos a Deus. Sim ou não? Assim como os fariseus atribuíram, né, a Beelzebul o que Deus estava fazendo. Isso é tão grave quanto a gente querer atribuir a Deus o que Deus não fez. Atribuir a Satanás o que Deus fez, foi o que os fariseus fizeram, que isso chama blasfêmia contra o Espírito Santo. É tão grave quanto a gente atribuir a Deus aquilo que Deus não fez. E muitas vezes a gente coloca na conta de Deus aquilo que nós queremos, não aquilo que Deus está mandando. É muito fácil falar, eu separei porque Deus mandou, eu saí da igreja porque Deus mandou, eu mudei disso porque Deus mandou, eu mudei de cidade porque Deus mandou. Irmãos, Deus mandou mesmo? E por que às vezes a gente volta atrás? Deus estava errado? Isso é dispensar. Saul é um tipo de arrependimento que ele está mais olhando para a conveniência e é inconstante, porque ele está mais preocupado com pessoas do que aquilo que Deus está pensando. Ele falou que eu errei, ele disse, tá bom, pequei, perdão, porque eu estava com receio, estava preocupado com o que o povo está pensando. Isso é um perigo. Então quando nós temos mais preocupação com as pessoas do que Deus, isso se tornou um grande problema. Porque a gente não vai fazer o que Deus quer, a gente vai fazer o que as pessoas querem. Isso é um perigo. Isso é muito sério, irmãos, porque às vezes a gente está negociando coisas porque nós estamos preocupados com o grupo, preocupados com pessoas. E quem está preocupado com pessoas é a gente que está em cima do muro, porque quer estar bem com todo mundo. Isso não é arrependimento genuíno. Muitas vezes nós nos tornamos inconstantes com isso. Saul, ele paga um preço caro, porque ele tomou uma decisão que não era a vontade de Deus. Nós pagamos caro na nossa família, no nosso casamento, no nosso ministério, nos nossos filhos, no nosso trabalho, quando nós tomamos decisão que não é a vontade de Deus. E depois é muito cômodo para a gente falar, foi Deus. Não, não foi Deus, foi a sua decisão. Às vezes a gente fala, foi o diabo. Não, também não foi o diabo, foi a sua decisão. Terceiro tipo de arrependimento, quem lembra de Judas? Judas, por incrível que pareça, ele é alguém que também diz assim, eu pequei contra o Senhor. Mas Judas eu já adianto, irmãos, a própria Bíblia diz, não foi arrependimento, foi remorso. E remorso é um perigo, porque remorso você se sente mal. Você não está arrependido, você não está, nossa, eu errei. Você só está mal porque você frustrou alguém, você está preocupado porque você chateou alguém, mas isso é remorso. Olha o que a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 27, do versículo 3 ao 5. Nem sempre confessar é sinal de arrependimento, irmãos. Judas estava, entre aspas, confessando. Olha o que a Bíblia diz. Quando Judas, que o tinha traído, viu que Jesus havia sido condenado, tomado de arrependimento, é isso que a Bíblia diz? Diz o quê? Remorso. Tomado de remorso, devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Que parece bonito, né? Devolveu. Mas isso não é arrependimento, isso é remorso, se sentiu mal. E ele disse, pequei, olha lá, Judas está reconhecendo. Pequei, pois traí sangue inocente. Eles retrucaram. O que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas lançou o dinheiro dentro do templo e saiu dali, e em seguida foi e se enforcou. Um dos motivos que mostra que não há arrependimento é o fruto de arrependimento. E mostra que Judas não teve fruto de arrependimento algum. Judas, diante de uma situação difícil, ele resolve com justiça própria.
Sabe qual o maior erro de Judas? Não é ter traído Jesus, porque ele poderia se arrepender. O maior erro de Judas é tentar resolver com a sua própria mão aquilo que não cabia a ele. A única forma de resolver esse problema era se prostrar diante de Deus e falar: Senhor, eu errei contra ti, me perdoa. Mas como que Judas quer resolver? Deixa comigo, eu resolvo. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Quando a gente quer resolver com a nossa força. O problema de Judas é que primeiro que não há arrependimento, há remorso. É mais preocupação do que aconteceu, do que as pessoas vão pensar, do que como que eu vou ser julgado, do que um coração contrito e quebrantado em dizer: Deus, eu errei. Isso é um problema, irmãos, porque muitas vezes essa confissão ela não vem acompanhada de um arrependimento genuíno. É uma confissão que é só para estar bem com os irmãos. Eu quero estar bem com o Tiago. Ô Tiago, perdão, eu errei, eu pisei na bola. Por quê? Na verdade eu estou mais preocupado em ele falar mal de mim do que eu estou preocupado em ele entender que não é aquilo que eu quero para a minha vida. A Bíblia diz que Judas, ao invés de se prostrar, se arrepender e mudar de vida, ele foi lá e se enforcou. Ele resolveu com a sua própria força. Isso demonstra que não é arrependimento. Eu creio que se ele não tivesse agido por justiça própria ao ponto de tirar a própria vida, ele iria cometer erros de novo, porque ele não se arrependeu genuinamente. O problema é que muitas vezes nós vivemos dessa forma, irmãos. Ou nós somos como o Faraó, como Saul, que não mudamos de vida de fato, erramos e continuamos errando. Está difícil, a gente para, só acalma a tempestade, mas depois a gente volta para o mesmo pecado. Ou a gente é como Judas: já que eu não consigo resolver, eu vou lá e resolvo com a minha força, eu acabo com tudo, acabou o problema. Justiça própria. Mas isso é remorso. Judas estava mais preocupado com que Jesus, homem, não como Deus, porque ele não estava preocupado com Deus. Ele estava mais preocupado como Jesus, homem, estava pensando dele, como os discípulos estavam pensando dele, do que o que Deus estava pensando a respeito dele. Isso é um problema, porque o remorso não é com Deus, o remorso é com o homem. E nós precisamos entender isso, irmãos, porque no remorso é fácil. O remorso a gente fica triste, a gente fica abatido, mas a gente repete o mesmo erro. Mas no arrependimento a gente muda de atitude, muda de rumo. No remorso gera morte, no arrependimento gera vida. É diferente, irmãos. No remorso, o pecado ainda continua. No arrependimento há santificação. No remorso, irmãos, traz tristeza, porque leva a nossa alma a estar doente, leva à morte. Mas no arrependimento faz a gente gerar vida e uma eternidade com o Senhor. Essa é a grande questão. Como que nós estamos diante de tudo isso? E para finalizar, quantos lembram do arrependimento de Davi? Olha o que a Bíblia diz, 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Não dá para entrar no texto todo, então vou ser breve. Mas quando Natã, o profeta Natã, chega diante de Davi e confronta o pecado, a resposta de Davi é assim. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor Deus, Senhor maiúsculo, não é contra Natã, contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Essa era a resposta que Judas poderia ter se ele tivesse arrependido de verdade. Essa é a resposta que diante do jardim Adão iria ter se ele não foge e não dá de justificativa. Davi errou, irmãos, e errou muito feio. E talvez para muitos é muito fácil falar: mas Davi só se arrependeu porque teve confronto, foi descoberto. Não, ele poderia diante do confronto falar: não, eu não. Tem gente que faz isso, tem gente que sustenta a mentira pro resto da vida. Mas o que ele faz aqui? Realmente, você está certo, eu errei. Mas sabe quem era Davi, irmãos? Davi é um exemplo de alguém que tentou encobrir o pecado de todo o tempo. Primeiro ponto, plano A. Ele deu férias para o marido de Batseba. Por quê? Ele tinha feito um grande problema, né? Pecou. Então ele precisa resolver o problema. Ele não se arrependeu até então. Então o que ele faz? Urias, vai para casa, descansa, curte a família, depois você volta a trabalhar. Urias era tão fiel, tão servo, que ele fez o quê? Não entrou em casa, ficou fora. Plano A não deu certo, então vamos para o plano B. O plano B, então, ele faz um banquete, né? Dá um banquete ao marido de Batseba. Também não dá muito certo, porque ele era fiel para trabalhar. Então, plano C, vamos lá, vamos encomendar a morte do marido de Batseba. Põe ele à frente, beleza, deu certo. Mas ainda tem ponta solta. A mulher está grávida, como que a gente vai resolver isso? Plano D, vou casar com Batseba e acabou o problema.
Uau, tudo perfeito, parece filme, né? Mas olha o que a Bíblia diz em 2 Samuel 11:27. 2 Samuel 11:27 diz assim: passado o luto de quem? Do esposo de Batseba, Davi enviou mensageiros que o trouxesse para o palácio, que a trouxesse, trouxesse Batseba. E ela se tornou a sua esposa e teve um filho dele. Contudo, o que Davi fez desagradou ao Senhor. Irmão, só parece que está tudo certo, resolvi o problema, está tudo bem, casei com a mulher, agora o filho que vai nascer é meu, ninguém vai desconfiar, está tudo resolvido. Mas o que acontece? O povo não sabia, os homens não sabiam, mas tinha alguém que sabia. Quem sabia? Deus. E isso não agradou ao Senhor. Irmãos, a gente pode enganar líder, pode enganar pastor, pode enganar o presidente, pode enganar esposa, pode enganar filho, pode enganar pai. Mas olha para o seu irmão e diz assim: o Senhor você não engana. Às vezes a gente se acha tão esperto que a gente é criança, porque é igual uma criança. Uma criança às vezes está atrás da cortina, cadê a nenê? Ninguém sabe, só os pezinhos lá aparecendo, Quando a gente quer esconder algo de Deus é igualzinho, irmãos. Às vezes você quer ser esperto e esconder algo de Deus, mas você está atrás da cortina com o pé fora assim, e Deus está: cadê o Douglas? Cadê o Yuri? Cadê o Renato? Cadê o Michael? Cadê o Bruno? Aonde será que ele está? Quando nós fazemos isso, irmãos, nós nos comportamos como criança. Não tem nada que a gente pode esconder de Deus. Davi está tentando esconder um grande pecado de Deus e está tudo bem. Não está tudo bem. Diante das pessoas está tudo bem, ele é o líder, ele é o cara, ele toma as decisões, mas tem alguém acima dele. Talvez a gente pode enganar tudo, irmãos, mas Deus a gente não engana. E diante disso a Bíblia diz que desagradou o Senhor. E diante disso, para encerrar, eu quero falar 3 pontos, onde Davi escreve o Salmo 51. E esse Salmo 51 é um salmo que mostra o momento que ele está lá arrependido, um coração contrito, quebrantado, um momento que ele entende o grande erro que ele cometeu. E se nós precisamos aprender algo, irmãos, não há libertação, não há cura, não há restauração se não tiver arrependimento genuíno. E esse é o momento onde Davi está sendo tratado, para ter um arrependimento genuíno, diante do confronto, diante do momento de olhar para Deus, diante do momento de reconhecer o erro. E a primeira coisa, 3 coisas que eu quero falar. Primeira coisa que nós aprendemos sobre a vida de Davi. A atitude de Davi foi reconhecer a natureza dos seus atos. Olha o que diz lá, Salmo 51, 1 e 2. Primeira atitude de Davi foi reconhecer a natureza dos seus atos, seus erros. Olha o que diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga os meus pecados, as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifique-me do meu pecado. Primeiro ponto, se você quer mudar de vida e arrepender, é reconhecer a sua natureza e o seu erro. Davi não está aqui, sabe que é que as pessoas, sabe que aquele momento eu estava tão fraco, sabe que aquele momento eu me senti sozinho, sabe que aquele momento me despertou. Mas você também viu a roupa que ela estava usando? Mas você viu também que ela estava com a janela aberta? Davi não está dando justificativa. Davi está chamando a responsabilidade, dizendo assim: eu errei, Deus, o pecado é meu, eu cometi o pecado, perdoa o meu pecado. Primeiro momento, se nós queremos mudar de vida e arrependimento genuíno, reconhecer o nosso erro. Diante disso nós vemos que Davi aqui não está colocando desculpa. Davi não está procurando culpado. É que Natan não cuidou de mim. É que Natan não orava pela minha vida. É porque ninguém se importa comigo. Não, Davi não está fazendo isso. Davi está dizendo assim: eu errei. Arrependimento não é terceirizar a culpa. Arrependimento é chamar a responsabilidade. E aqui nós aprendemos isso. Adão fugiu quando ele pecou. Judas resolveu com a própria justiça. E muitas vezes é dessa forma que nós queremos resolver problema. Mas como que Davi faz? Eu errei. Como eu disse, eu quero reforçar isso. Talvez para muitos é muito fácil dizer: mas ele só se arrependeu porque teve confronto. Mas quantos diante do confronto continuam batendo uma tecla, martelo, dizendo: eu não foi eu não. Não tem um coração ensinável. Então nós vemos que Davi é alguém aqui que ele chama a responsabilidade. Irmãos, nós não podemos voltar para a cruz sem arrependimento. Não tem como a gente viver na cruz se não tiver arrependimento.
Com razão, com justificativa, nós não nos aproximamos de Deus. Quanto mais desculpa nós dermos, menos de Deus nós temos. Existe uma frase que diz assim: quem é bom em justificativa é ruim de arrependimento. Porque não tem como arrependimento e justificativa estar na mesma frase. Ou você se arrepende, ou você justifica. O caminho da cruz é o arrependimento. Olha para o seu irmão e diga assim: o caminho da cruz é o arrependimento. 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a Bíblia nos ensina que a única maneira de nós termos um relacionamento com Deus, viver uma vida com perdão e um novo nascimento, é confessar os nossos pecados. É nós reconhecermos os nossos pecados. Segunda coisa que nós aprendemos através da vida de Davi. Versículo 3. Salmo 51, versículo 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Segunda coisa que nós aprendemos, a atitude de Davi de reconhecer o pecado. Nós precisamos reconhecer o pecado, irmãos. Davi por um bom tempo escondeu o seu pecado. Davi por um bom tempo tentou artimanhas, estratégias para poder continuar como rei, continuar como cara. Sabe qual é o grande problema de a gente querer ser admirado, irmãos? É que quem é admirado não pode mostrar fraqueza. Eu estava aprendendo isso com o Daniel Lara e com o Douglas Gonçalves. Ele diz: um líder não tem que ser admirado, porque se você quiser ser admirado, você nunca vai mostrar fraqueza. Porque quem é admirado não pode ter fraqueza. O dia que você estiver exposto à fraqueza, você, não acredito, já não tem mais admiração. Sabe qual é o problema de a gente querer ser admirado como rei, o cara excelente? Eu não posso ter eu. E isso nos faz querer encobrir pecado. E as pessoas me admiram tanto, eu sou tão perfeito, eu sou tão ideal. Não, quando a gente entende que a gente é falho, irmãos, eu não vou perder minha posição porque eu sou falho, porque eu não sou perfeito. O problema é, você já percebeu? Isso é mais para líderes, né? Mas é legal todo mundo ouvir, porque um dia você pode querer ser líder. Tem gente que tem problema todo dia, briga no casamento, passa dificuldade, às vezes perde a cabeça no trânsito, aí de repente vira líder. Virar líder resolve o problema, porque o cara nunca mais tem pecado, o cara fica perfeito. Será? Ou será que o nosso título muitas vezes impede a gente de mostrar quem a gente é de verdade? Porque é interessante que enquanto você não tem um título, você tem fraqueza, você tem luta, você tem dificuldade, mas de repente, agora o Yuri e a Gabi vão ser líder. Pronto, nunca mais erra. Será? Irmãos, a gente tem que ter a mesma essência, mostrar. Davi demorou para entender isso, precisou ter confronto, mas diante disso ele não ficou justificando. E por último, banda pode subir, versículo 4, Salmo 51, 4. Contra ti, somente contra ti, pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Sabe o que Davi está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo assim: contra ti eu pequei, não tem justificativa. E isso nos ensina algo, irmãos. Não tem desculpa, não tem justificativa. A gente precisa aprender a rejeitar toda desculpa e justificativa, amém? Sabe por quê? Às vezes a gente fala assim: eu sempre fui assim. A minha personalidade é assim, você tem que me aceitar assim. Não, é porque você não sabe como foi a minha infância. E muitas vezes a gente diz: porque ninguém cuida de mim. Porque ninguém se importa comigo. E tantas vezes a gente tenta achar justificativas. Eu não sou de ferro, né? Eu sou humano. E muitas vezes nós agimos dessa forma, né, irmãos? Colocando o erro na situação, na nossa personalidade, na nossa desculpa, no irmão que está do nosso lado. Não foi eu, foi a Lu. A Lu também nem falou nada, como eu vou saber? Quantas vezes a gente tenta procurar culpados para os nossos erros? Isso é um perigo. Davi, nesse momento, nós vemos que no Salmo 51, depois você lê com calma, né, todo ele. Mas é um momento de um coração contrito e quebrantado, que não é um momento de ele dar desculpas, é um momento de ele voltar o coração para Deus. E para finalizar, eu quero ler o versículo 10, 11, 12 e o 13. 51, 10
Davi diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença. Olha a preocupação de Davi. Ele não está preocupado com as pessoas, ele está preocupado em perder a presença de Deus. Ele não está preocupado com o que os outros vão dizer, mas ele está preocupado em ver uma vida como rei, com admiração, mas não ter a presença do Senhor. Ele diz assim: não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. E aí volta a essência: devolva-me a alegria da tua salvação, assim como aquele dia que eu conheci o Senhor, aquele dia que nada mais fazia sentido, mas o Senhor apareceu. Ele diz: e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. E para finalizar, ele diz assim: então, eu tendo essa experiência, eu vivendo isso, não faz sentido eu me esconder, não faz sentido eu parar. Então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, aos pecadores, para que os pecadores se voltem para ti. Sabe o que Davi está dizendo? Assim como o Senhor foi bondoso comigo, assim como o Senhor mudou a minha vida, assim como eu tive uma experiência, eu não vou ficar quieto, eu não vou calar. Mas assim como eu tive a oportunidade, eu quero ser um canal para que as pessoas possam voltar a ti e ver que existe um Deus poderoso. Quero te convidar a fechar seus olhos nessa manhã.